Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia e para quem curte o conteúdo sobre casos criminais, me acompanhe por aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário que eu vou tentar responder todo mundo. E agora vamos para o caso de hoje. Rebecca Ann Weaver Vargas, mais conhecida como Beck, nasceu no dia 13 de novembro de 1968 em Utah, Estados Unidos. Beck, desde os seus 15 anos, tinha uma melhor amiga, que se chamava Melinda. E em 1987, Melinda apresentou para Beck o seu irmão, que era o Stephen Eliard Vargas, 13 anos mais velho que ela. Stephen trabalhava como zelador num prédio e também como corretor de imóvel. Tinha uma vida bastante confortável. Os dois se apaixonaram de cara e 18 meses após eles se conhecerem, eles tiveram uma filha chamada Madeleine. E tudo caminhava bem. Stephen era a princesinha do papai, a Madeleine, para o Stephen. Ele era um ótimo marido, um ótimo pai e tudo corria super bem. Aí 2 anos após o nascimento da primeira filha, eles tiveram sua segunda filha, que era a Steve. Em 1991, o casal decide firmar o amor entre eles. E então eles estavam em Las Vegas, fazendo uma viagem e decidiram se casar. Mas após o casamento, não demorou muito e Stephen começou a ficar muito possessivo. Ele tinha muito ciúme da Beck. E isso não era legal. Esse ciúme dele era tanto que ele fez até a Beck se afastar da irmã dele, a Melinda. Em 1993, Beck já não estava mais aguentando esse comportamento do marido. E aí ela resolveu pedir o divórcio. Só que eles continuavam mantendo contato. Por quê? Por causa das filhas. Então eles estavam sempre se vendo, estavam passando muito tempo juntos, levando as filhas para passear, para se divertirem. E foi aí que o Stephen ele falou para Beck que para eles darem uma chance, né, de novo para eles. E ela pensando no bem das filhas, assim, que poderiam sofrer, né, por causa da separação, até ela decidiu reatar. Ela decidiu ficar com ele de novo. Mas ela falou para ele que ela só faria isso se ele deixasse ela voltar à amizade dela com a Melinda. Ele até então aceitou e tudo ficou bem. Em janeiro de 1994, eles oficiaram a união de novo, se casaram uma segunda vez. As segundas chances nem sempre funcionam, né? O Stephen, na verdade, ele só estava fingindo ser essa pessoa boazinha. Mas, na verdade, ele não parava de ser controlador, ele continuava com os ciúmes dele. E foi aí que a Beck ela falou que não queria mais de novo. Ela disse que não queria mais ficar com ele. E aí ele pediu para ela que se separassem depois das festas de fim de ano, porque queria passar as festas com as filhas, né, para as filhas não sofrerem. Beck entrou de cabeça na vida de solteira. Ela até chegou a arrumar um namorado, mas o Stephen parecia que estava aceitando também, até porque ele estava arrumando outras namoradas. Então parecia que estava tudo bem, né? Em 28 de dezembro de 1985, a polícia recebeu uma ligação. A polícia compareceu ao local, que era o apartamento de Beck, e quando chegaram lá, encontraram o corpo dela já sem vida, no quintal da casa, onde tinham muitas folhas secas espalhadas por esse quintal, e a Beck estava ali caída. Tinha uma enorme poça de sangue na sua cabeça. O cabelo dela estava molhado de sangue. E as folhas todas, essas folhas secas, estavam também todas sujas de sangue. E ela estava com o casaco levantado e mostrando o sutiã. Ou seja,
Estava tudo indicando que seria um crime sexual, né? Stephen ligou para ela e falou que tinha ido ao cinema e depois tinha ido jantar fora com a Beck e com as filhas. Aí ele falou que depois desse jantar, a Beck falou que ia nesse novo apartamento que ela ia morar e ia levar alguns pertences dela. Nessa época ela estava com 27 anos. Ele pediu para Melinda ir lá verificar, por quê? Porque quando ela ele disse para ela quando ela chegasse em casa, telefonasse para ele, mas ela não telefonou. Então ele estava preocupado com isso. Pediu para Melinda ir até lá para ver se estava tudo bem. A Melinda se dirigiu para lá com o seu marido e quando chegou, ela bateu na porta, chamou a Beck, mas ninguém respondeu nada. A única coisa que ela ouviu foi um gemido. Aí ela imaginou o quê? A Beck deve estar com o namorado, né? Então o marido dela falou assim, não vamos perturbar, né? Você queria que a sua amiga te encontrasse assim? Não, então vamos embora. E aí ela foi embora. Aí ela ligou para ele, para o Stephen, e falou que estava tudo bem, que tinha ido lá, chamou, mas que tinha escutado que a Beck estava em casa e que estava tudo bem. Stephen foi chamado na delegacia para ser informado, né, do ocorrido. Os policiais falaram para ele que Beck tinha sido atacada e tinha sido morta. Ele chorou muito, falou que estava arrasado com isso e contou a versão. Falou para os policiais que ele tinha saído com ela e com as filhas e que ela tinha ido para o apartamento e que ela não tinha telefonado, que ele tinha ficado preocupado e pediu para sua irmã ir lá ver o que tinha acontecido. Como não havia prova nenhuma para prendê-los, né, eles acabaram sendo só ouvidos mesmo, a Melinda, o Stephen e o marido da Melinda. E aí eles foram liberados. A polícia teve que liberar, né? E Stephen chegou em casa e contou para as filhas que a mãe delas não voltaria mais. As meninas ficaram completamente devastadas com isso. Eram crianças, eram pequenas, mas mesmo assim choraram muito. Aí, uma semana depois do crime, os policiais receberam uma ligação de um meio-irmão do Stephen, dizendo que uma vez ele pediu para ele para matar a Beck. Então, ele acabou se tornando o principal suspeito da polícia. Com mandado de busca, os policiais foram até o carro dele e encontraram folhas secas. As mesmas folhas que tinham lá no quintal da Beck. E essas folhas estavam até sujas de sangue. E aí foi feito um DNA. Em 11 de janeiro de 1996, Stephen foi preso, quase 2 semanas após o crime. Ele foi indiciado, a promotoria o indiciou por homicídio premeditado. E o seu julgamento foi em 14 de novembro de 1996. E ele se declarou inocente. Mas só que o júri decidiu que ele era culpado e o sentenciou à prisão perpétua. Stephen ficou declarando a sua inocência por 20 anos. Mas em uma audiência condicional que ocorreu em 3 de maio de 2016, ele resolveu se declarar culpado. E disse que estava louco de ciúmes, que não estava aceitando a separação. E aí nesse dia ele resolveu contar toda a verdade, que nesse dia realmente ele tinha saído com a Beck e com as filhas, tinha ido ao cinema e depois tinha ido jantar fora. Só que, como ele tinha falado anteriormente, ela não foi para casa dela sozinha. Ela foi com ele. Ele foi deixá-la. E aí, quando chegaram lá, ele pegou um martelo e partiu para cima dela. Deu várias marteladas na cabeça dela e deixou o corpo lá caído e foi embora. Só que para ele criar um álibi, ele quis criar esse álibi, ele ligou para a irmã dele, Melinda, dizendo que tinha ocorrido e que ela não tinha ligado para ela poder ir lá para olhar. Só que aí quando a irmã dele foi e disse que ouviu os gemidos, na verdade não é que ela estava com outro homem, era gemido de dor,
Então, ou seja, a Beck estava viva. Se a irmã dele tivesse se dado conta disso, ela poderia estar viva até hoje, né? Porque poderia ter chamado socorro e tudo poderia ser diferente. Mas a história teve que ser assim, infelizmente, né? Quando a irmã dele falou que estava tudo bem, ele ficou perplexo com isso, né? Porque ele falou, como assim, se eu tinha dado tanta martelada na cabeça dela? Então ele resolveu voltar ao local para terminar o que ele queria. Aí ele usou de uma lanterna, terminou de bater na cabeça dela com uma lanterna, até certificar de que realmente ela estava morta. E aí ele foi embora. Essa sua confissão, a sua liberdade condicional, ela é negada até 2026. Até 2026 ele não pode pedir nenhuma audiência, porque ela já está negada. E as filhas, hoje em dia, sofrem muito, né, com falta da mãe, porque eram muito apegadas à mãe, tanto a Madeleine quanto a Steve. E elas alegam que depois que o pai era pai delas, somente até antes das festas de fim de ano de 1995. Porque elas falam que não consideram mais ele como um pai, que acham ele um monstro, um verdadeiro monstro, que só é pai mesmo porque tem o DNA delas. Elas alegam que não querem saber dele jamais, querem que ele apodreça na cadeia, de verdade. Bom, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comentário. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.